Como é que é isso? Como é que é essa disciplina de espiritualidade sua? Tá. De manhã, a oração da manhã, que começa, na verdade, com um pequeno relaxamento meditativo. Depois, assim que eu sinto que a mente não está ocupada por nenhum outro assunto, por grave que ele seja, aí eu começo as orações, primeiro com partes, né, do rito da própria missa. Então eu peço o rito penitencial, eu faço uma declaração de amor, eu rezo o credo, mas não esse credo traduzido para o português, que, por exemplo, nós conhecemos no Brasil. Eu rezo o credo latino, mesmo do Concílio de Constantinopla. Né? Você fala latim também? Eu leio e escrevo, quer Você dizer, falou em canto, falo, entre aspas. você falou em canto gregoriano. Falei. Você, nas suas orações à noite, ou não sei qual dos À três noite, horas, isso mesmo. você canta em latim? Canto, desafinadamente, mas canto em latim. E devo incomodar muitos vizinhos, inclusive, né? Nunca ninguém reclamou, mas... Você sabe que eu já te falei sobre a minha forma de me relacionar com Deus, né, em off. E eu evito falar por respeito a toda e qualquer pessoa que conversa comigo, porque eu Isso, procuro manter um distanciamento extremamente respeitoso. Mas uma coisa isso que mesmo. eu faço é sair eu moro na cidade de Campinas, 100 quilômetros de Belo Horizonte, de São Paulo, A minha desculpa, mãe mora aí. aqui em Olha, Campinas. mora em Campinas. Quando você vier aqui visitar a sua mãe, você está convidado para tomar um cafezinho moído Oh, na hora, cafezinho de oh, mineiro, proseando em pé na cozinha. maravilha. Mas eu saio daqui e vou em Vinhedo assistir a missa do Mosteiro de São Bento, porque eu gosto muito do canto gregoriano. Eu acho lindo, lindo, lindo. Exatamente. Eu acho que ele induz a uma aura de espiritualidade nos ambientes, né? A gente consegue se concentrar melhor, consegue, eu acho que quebrar um pouco com os problemas e entrar numa outra sintonia. Eu acho que tudo isso colabora muito para a prática da oração, né? De manhã tem a primeira, depois do almoço tem Isso. outra. Tem. Depois do almoço, tem com cantos gregorianos também, mas não cantados por mim. Eu ouço em CD, leio o salmo, medito um pouco sobre o salmo, volto ao meu trabalho. Depois, à noite, tem a meditação da noite, e aí eu canto mesmo. E eu não escolho, eu canto aquilo que me é sugerido na hora ali, né? Enfim, pelo meu inconsciente e eu acho que por Deus através dele, né? O Bastega, Então é isso. me fala uma coisa, você já pensou em ser um religioso? Já pensei, Um já padre? pensei, Um já padre? pensei. Acabei não sendo, mas você veja que interessante. Eu me aprofundei tanto nisso que até hoje eu defino a minha espiritualidade como uma espiritualidade inaciana. Né? Santo Inácio de Loyola como alguém que passou por uma experiência mística, não igual a de Agostinho, mas tem alguns pontos de contato, e é um dos grandes doutores místicos da igreja. Né? A gente falava em enamoramento, em núpcias com Deus, né? Se você ler Teresa d'Ávila, São João da Cruz, esses grandes... Pera aí. Tá legal. Me corrija e me explique mais para o grande público sobre essa Tá, questão, se eu usar a expressão errada, me tá. corrija, da margem escura da alma. Exatamente. Perfeito. Isso me remete de pronto já, Demerval, e aí aos nossos caros ouvintes também, né? A um belíssimo poema de São João da Cruz que se chamava Noite Obscura, em que a alma foge, ela é personificada, né? Ela foge do quarto e vai encontrar o seu amado, que é Deus, num jardim próximo ao claustro.
e ela, depois do êxtase místico, acorda, o amado já não está, e ela se pergunta, né? Ela se lamenta da ausência do amado. Então, o que a Adélia Prado, que você me comentava, né, disse, essa sensualidade da experiência com Deus, os grandes místicos católicos sentiram. Eu diria que com destaque esses dois carmelitas, aí, Teresa d'Ávila e João da Cruz. E de uma forma apaixonante. E uma herege, quase herege, ela não foi heretizada, mas ela era uma beguina, né? Ela era de um movimento espiritual beguinal no século XIII. É uma senhora que vinha da região da Antuérpia, né? Hoje Bélgica, mas de língua flamenga, né? A Radevich, que, ou em holandês, Radeveig, né? Como eles pronunciam, que é dificílimo para a gente falar, ela descreve as núpcias dela com Deus de uma maneira tão radical, e ela é arrebatada nos êxtases místicos que ela teve, de uma maneira que eu acho que chega a ser até mais profunda que a própria Teresa d'Ávila, e não é pouco. Não é pouco. Eu tive o privilégio de ler as cartas dessa senhora beguina, né, do século XIII, quando fui monitor de História Medieval na USP com o meu orientador, né, professor Flávio de Campos, que é um querido amigo até hoje, ainda alguém que sempre me orienta, não só em estudos, mas na vida, né, como um todo, e tive a oportunidade de ler esse material e realmente me encantei com ele. Então, por vias reversas, aí a academia também é um lugar da minha espiritualidade. Muito interessante. Você acha importante, aí também conversando com as pessoas que estão nos ouvindo e que, tá legal, porventura, venham a se interessar por a forma como você fala da sua relação com Deus, ela é maravilhosa, instigante, e eu fico pensando o seguinte, um ateu ouvindo isso, que estiver assistindo, que ficar curioso, porque tem todo tipo de ateu, e eu os respeito também, vou entrevistá-los também. Claro. Eu gostaria, assim, de ver um ateu, entre aspas, se submeter a uma disciplina de espiritualidade dentro do ateísmo dele para ver o que acontece. Eu ficaria muito curioso com isso. Aliás, eu acho que Santo Agostinho, ele é estudado por religiosos, por ateus, por todas as áreas. E eu acho que um ateu que estuda Santo Agostinho está correndo um sério risco. Está correndo um sério risco. Me fala mais uma coisa, o que você falaria para qualquer tipo de pessoa que estiver nos ouvindo sobre a importância de ter uma disciplina na espiritualidade? Desculpa, deixa eu melhorar, deixa eu melhorar claro. Também. Ter uma espiritualidade que não seja aleatória, mas eu sou engenheiro, você descobriu, não sei como, né? Cartesiano, e me agradou muito a sua disciplina de espiritualidade. Fala um pouco sobre isso. Exato. Olha, eu diria a você, Demerval, já que você citou até René Descartes, né? Você citou essa formação cartesiana mesmo. Descartes era também profundamente religioso, né? Aliás, do ponto de vista da filosofia ocidental, essa dúvida metódica cartesiana é fundadora do pensamento dito moderno, né? Quer dizer, eu penso, logo existo, e que esse existir procede do que ele chamou de Deus aí como logos, né, como razão universal, é uma experiência de espiritualidade também, uma espiritualidade laica e respeitável, claro, sem dúvida alguma. Agora, eu diria o seguinte sobre a importância da disciplina. Nós precisamos sempre perseverar na fé, porque ela, embora seja uma chama muito valiosa, ela é uma vela frágil
nas intempéries do mundo. Então, o que significa isso? O mundo nos acena com... Veja, e aí talvez a metáfora do pecado original explique isso, ou ilustre isso, não explica, mas ilustre isso. O mal que é dado no mundo, e ele é uma presença constante, né? Paulo de Tarso chama de mistério da iniquidade, que circunda o mundo, né? Ele tem o condão de fazer com que muitos de nós acabem se desesperançando em função da sua quase onipresença no mundo, né? E aí eu tô por mal, veja, eu não estou significando com isso demônio nenhum desses seres aí efabulados. Eu estou me referindo a ações humanas. Deixa eu né? fazer parênteses sem interromper Claro. tua linha de raciocínio. O Dostoiévski, Sim. Era um homem que acreditava em Deus e perseguia o entendimento do mal e do desespero humano. É bem interessante. Exatamente. Mas veja, até porque Dostoiévski é de uma genialidade que nós precisamos realmente estudar, entender. Foi um profundo conhecedor do mistério de Deus na sua singularidade. E aí, só para voltar mesmo à pergunta, Demerval, eu acho que a perseverança ela é uma espécie de antídoto contra esse mal que a própria liberdade humana causa no mundo. E veja, Agostinho é o primeiro a dizer, né? Já no livro 19 da Cidade de Deus, quer dizer, a origem do mal no mundo é humana, é a liberdade humana que introduziu o mal no mundo. Não adianta culpar outros seres, é a maldade, é a liberdade humana que introduz o mistério da iniquidade. Ele que era um grande leitor de São Paulo, né? A perseverança na fé, ela nos faz começar a ouvir uma outra voz que não é a nossa, uma voz interior que eu acho que a centelha de Deus em nós. E há uma sensibilidade do sagrado que só a disciplina pode nos oferecer. E aí, veja, a disciplina não é necessariamente a disciplina que eu sigo ou a católica, não. É uma disciplina que é, na verdade, a linguagem que você encontra para se exprimir com Deus. Essa é a disciplina de cada um. Não é a minha, não é o meu canto gregoriano. É uma busca incessante por Deus. É isso que nós chamamos em mística de disciplina. Não é, então, uma imposição de nenhuma ordem. Deus é uma experiência de beleza e liberdade. É uma experiência de amor. Né? Veja o que diz São João, né? Belamente. Quem ama, conhece a Deus. Ele não disse que quem conhece a Deus ama. Quem ama, conhece a Deus. É esse o itinerário. Quem ama, conhece a Deus. Então, eu penso que um pouco a disciplina nos ajuda a enxergar, com o tempo, com a nossa própria linguagem, a intimidade com Deus. Eu diria que a importância reside nisso, Demerval. Muito bom. Meu Deus, coisa linda. Obrigado. Marcos, eu costumo falar que os meus bate-papos, eles sofrem a pressão do tempo. Imagino. Como a nossa vida. E está assim tão interessante conversar com você, aprender com a tua espiritualidade que... Obrigado. Humildemente você não quis falar e não vai falar, é do núcleo, né, que fica enclausurado aí, que só pode me arremeter a uma experiência de uma relação muito íntima com Deus, como alguns das pessoas que você falou que buscavam a Deus nas suas disciplinas passaram por um momento como esse. Eu suponho que tenha sido. Então, muito Perfeito. Obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço. A gente volta a se falar, tá bom? Perfeito, com muito gosto.